Olá a todos. Nessa aula nós vamos dar prosseguimento à aplicação da teoria eletromagnética na previsão de propriedades, então, de radiativas. Então, na aula anterior, ou no vídeo anterior, vimos o desenvolvimento dessas equações, tanto para meio absorvedor quanto para meio não absorvedor, né? E nesta aula em particular nós vamos considerar a interação entre a onda e a interface entre dois meios, o meio 1 e o meio 2 desenhados aqui. Então, essa onda incidente, neste caso, ela é paralela ao plano de incidência, aqui está representada essa onda E paralelo incidente, né, com um ângulo θ em relação à normal. Este ângulo, então, permite decompor essa componente em EX incidente e Y incidente. X está aqui desenhado, é perpendicular à interface, quer dizer, enquanto que y é paralelo, z é perpendicular aos dois, aqui também é o terceiro eixo, né? Então x é paralelo à normal, de certa forma. Aqui estão as componentes, então, do campo elétrico. O campo magnético é perpendicular, né, à componente do campo elétrico incidente. A parte refletida está representada aqui com E paralelo R. O ângulo de reflexão θr vai ser igual a θ, logicamente. Então, permite escrever EY refletido e EX refletido, e o HR aqui, que é paralelo, né, a Z. Né? Então, essa é a reflexão. Temos ainda a transmissão ou refração. Né? A transmissão, nesse caso, quer dizer, passa para o outro meio, né? Passa pela interface. Né? Não é a transmissão no sólido inteiro, é simplesmente a passagem na interface. E isso ocorre com o ângulo φ, né, usando a equação, a lei de Snell. E esse ângulo, então, permite também escrever a componente paralela, a componente da direção x, primeira componente paralela transmitida, a componente transmitida na direção x, a componente transmitida na direção y, e a componente do campo magnético transmitido. Né? Aproveitando aqui a figura, o sistema de coordenadas da onda incidente é x', esse sistema que acompanha a onda. Então, um deslocamento de ΔX' nessa direção implica em um deslocamento na direção x de um ΔX, né? E esse ΔX é ΔX' barra cosseno de θ, ou ΔX' seria igual a ΔX vezes cosseno de θ. Nós vamos usar isso na expressão seguinte. Né? Bom, para proceder à análise, nós vamos usar a equação 417b do vídeo anterior, que está repetida aqui. Né? Então, a componente paralela incidente do campo elétrico é a sua amplitude vezes cosseno de ômega t menos n1 x' vezes barra C0. Né? Então, está em função da coordenada da onda incidente. Né? A projeção na direção y, basta multiplicar essa variável por cosseno de θ. Para passar do sistema de coordenada da onda incidente para o sistema de coordenada da figura, vamos usar x' igual a x cosseno de θ, enquanto Siegel e Howell utiliza x' igual a y seno de θ. Mas será mais interessante, vamos ver, usar dessa forma aqui. Então, EY' passa a ser a amplitude vezes o cosseno de ômega t n1 x cosseno de θ já substituído, sobre C0, vezes cosseno de θ, que é a componente, né? E assim por diante. A parcela refletida segue o mesmo procedimento. Tá? Então, EY refletido multiplica por cosseno de θr a própria componente refletida, né? Então acaba da mesma forma, né? X sobre x cosseno de θr no lugar de x', cosseno de θr. Além da interface, né, a parcela transmitida na direção y, então multiplicamos por cosseno de φ, né? Então, o y transmitido é a amplitude da onda, cosseno de ômega t. Aqui já é o segundo índice de refração do outro meio, o n2, x cosseno de φ, né, no lugar de x',
barra C0 vezes cosseno de Qi. Ok? Então, nós temos que fazer a conta, né, ou a soma disso na interface, conforme essa figura. Né? Nós estamos trabalhando aqui com componente de campo elétrico e não com energia, ainda não é energia. Então, se tem que a soma das componentes tangenciais do meio 1 deve ser igual à soma das componentes tangenciais do meio 2, para ver continuidade na interface. No próximo slide, nós vamos dar um exemplo, né, de como se prova isso, né? Mas, basicamente, nós vamos dizer que o que tem na parte de cima tem que ser igual, em vermelho aqui, tem que ser igual ao que tem na parte de baixo em azul. Claro que YR está com o sinal contrário, né? Então, Y incidente e Y refletido é igual a Y transmitido, isso justamente na interface em x igual a zero. Então, substituindo esses valores, né, que desenvolvemos na página anterior, no slide anterior, então, M paralelo I cosseno de θ e cosseno de ômega t N1x cosseno de θ sobre C0, tudo isso em x igual a zero, mais a parte refletida também em x igual a zero, é igual à parte transmitida em x igual a zero. Né? A facilidade de usar essa outra denominação, em x' igual a x cosseno de θ, fazendo x igual a zero, claramente isso aqui desaparece, né, da parte do argumento, e ficamos só com ômega t. Né? Então, ficamos com M paralelo I, a amplitude vezes cosseno de θ, M paralelo R, que é a amplitude da onda refletida, cosseno de θr, M paralelo T, cosseno Qi. Então, podemos cortar aqui cosseno de ômega t, nas três partes que ela aparece, e ficamos apenas com esses termos das amplitudes, M paralelo I, cosseno θ, menos M paralelo R, cosseno θ, igual a M paralelo transmitido cosseno de Qi. Já substituindo aí, sabemos que θr igual a θ, né? Por termos reflexões especulares, né? Essas ondas aqui, esse pequeno vídeo mostra como a onda muda de fase, né? Então, quando vem de um meio de menor índice para um meio de maior índice, a onda refletida muda de fase. Tá? Esse é o exemplo, então, da demonstração, né, de que temos que somar a parte de cima e igualar a parte do outro meio, né, abaixo da interface. Isso é feito no problema do livro do Rest Optics, né? Problema 422. Então, se usa a equação a lei de indução de Faraday, que está aqui, né, que já usamos lá no início, e tem uma integral no contorno e o fluxo e uma área. Né? Então, a área ela está desenhada aqui como um retângulo de altura A, H, e de comprimento L. Né? Aqui está a área. Então, o fluxo nessa área da variação de H com o tempo vezes ds é igual à integral no contorno de ds. Né? Então, a primeira coisa a fazer é se usar um H muito pequeno, tendendo a zero, e dessa forma a área tende a zero. Se a área tende a zero, não tem mais fluxo na área. Né? Não tendo mais fluxo na área, então essa integral inteira vai a zero. E dessa forma, por consequência, a integral no contorno também passa a ser nula. Né? Então, ao longo do contorno, nós temos o EYI para a direita, menos o EYR, que é para a esquerda, vezes o comprimento, né? Já que vamos supor que eles sejam constantes ao longo desse comprimento L. Né? Então, é o próprio comprimento L, né? Menos EYT, que é da parte inferior, vezes L. Então, simplificando aí o L, tirando o L, nós temos EYI menos EYR igual a YT. Então, isso mostra que a soma das componentes na parte de cima é igual às componentes na parte de baixo, né? Que não é bem assim do ponto de vista de energia, mas isso é componente do campo elétrico simplesmente. Né? Ok. Então, seguimos na dedução. Vamos para o slide seguinte. Então, retornando à equação, a última equação obtida, nós temos a componente incidente, a amplitude incidente, a amplitude refletida, a amplitude refratada.
nós temos três parâmetros, três variáveis, três incógnitas, que precisamos eliminar uma delas e vamos eliminar a parte transmitida, né, ou refratada. Então, para isso, nós vamos usar a componente do campo magnético. Como elas são paralelas à interface, eu não preciso decompor, não preciso fazer... Então, HI mais HR, usando o mesmo princípio, acima da interface é igual a HT abaixo da interface, e isso vale para X igual a zero. Né? O valor das componentes de campo magnético, elas vêm da equação 423, de vídeo anterior, e que relaciona com o índice de refração, permeabilidade magnética, velocidade da luz no vácuo. Né? Então, essa é a relação entre H incidente e campo elétrico incidente. Né? Como o campo elétrico incidente paralelo, no caso, é dado por essa equação, como já usamos, então basta repetir colocando esse grupo de variáveis na frente, né? E repetindo a parte do campo. Então, tanto vale para HI, HR quanto HT. Aqui já estamos no meio 2, N2, Mi2, né? N2, né? E ângulo Φ, né? Claro, e substituindo nessa expressão 436, essas três partes, e fazendo x igual a zero, nós já eliminamos a segunda parte do argumento, né, em cada um dos termos. Então, isso nos dá só cosseno de ômega t em todos os três, que pode ser também eliminado, né, e resultando aqui em N1 sobre μ1, né, a amplitude da onda incidente, N1 sobre μ, a amplitude da onda refletida, e N2, μ2, amplitude da onda refratada. Bom, o que ele considera, na sequência, é que essas permeabilidades magnéticas não são muito diferentes da permeabilidade no vácuo. Né? Ele fala isso de modo geral. É claro que aqui nós estamos trabalhando com uma onda sem absorção, ou seja, uma onda em que praticamente K igual a zero, como já vimos lá atrás, né? K igual a zero, ou ainda que seja um material não magnético. Mas nós podemos ver melhor isso, né? Aqui está μ0, o valor. Podemos ver isso buscando uma tabela, né? Do Wikipedia, e que vai nos dizer, por exemplo, qual é a relação entre μ e μ0, para sabermos quando exatamente isso é possível. Então, por exemplo, a platina é praticamente 1, o alumínio é praticamente 1, essa relação μ sobre μ0, que ele está considerando unitária aqui, né? A madeira também, o ar também, o cobre também, a água também. Não mais para o níquel, não mais para o aço carbono, não mais para o ferro praticamente puro, né? Aço inox ferrítico, né? Muita diferença, o permalloy, que é 80% de níquel e 20% de ferro, também não. Então, praticamente, né, esses são materiais que são magnetizáveis, né? Mas uma boa parte deles, né, isso é possível, né? Inclusive muito bom condutor que é o cobre, né? E o alumínio também, e platina, né? São metais, mas mesmo assim isso é possível. Então, considerando essa igualdade, né, a expressão acaba ficando somente com os índices de refração multiplicando as amplitudes, né, que dá na 438, e daí nós podemos eliminar a amplitude da radiação transmitida, né, paralela ao plano de incidência, né, e dessa forma, então fica N1, né, a parte incidente e a parte refratada dividido por N2, né. Precisamos então substituir na 435 para eliminar essa parte transmitida, né. A 435 é repetida aqui, né, para não precisar voltar atrás. Então na 435 nós temos aqui a parte transmitida e que vai entrar exatamente no seu lugar essa relação N1 sobre N2, né? E a amplitude da onda incidente e a amplitude da onda refratada, cosseno de Φ, que já estava multiplicando esse termo. Então, aqui podemos isolar, né, a parte incidente, né,
Então, a parte incidente está aqui, mais esse termo que está à direita, N1, N2 cosseno Qi, né? E a parte refletida vai para a direita, né? Com o que já tínhamos aqui, N1 sobre N2 cosseno Qi, e cosseno de θ, que tem o sinal negativo, vai para a direita, né? Aqui se pode dividir tudo por cosseno de Qi, né? Então, fica cosseno θ, cosseno de Qi, que desaparece, N1 sobre N2 apenas. À direita, cosseno θ sobre cosseno de Qi, mais N1 sobre N2. E aí chegamos na primeira expressão, que relaciona a parcela que é refletida, né, a amplitude da onda refletida, pela amplitude da onda incidente, né? Então, aqui já estamos nos encaminhando para uma relação entre partes que é responsável pela reflexão, né? Então, a parcela refletida pela parte incidente, colocada nesses termos, né? De cosseno de ângulo e relação entre índice e refração. Ainda de uma forma mais organizada, digamos, né? Podemos multiplicar tudo por cosseno Qi, né? Passar esse cosseno Qi para cima, né? Então ele multiplicar em cima e embaixo dá na mesma, divide o denominador e o multiplicador e denominador, e também N1 e N2, né? Fazendo o mesmo procedimento. Com isso dá N2 cosseno θ menos N1 cosseno Qi, N2 cosseno θ mais N1 cosseno Qi, né? Ok. Se quisermos eliminar, né, isso é outra. A expressão pode ser usada como foi apresentada, mas podemos ainda eliminar esses índices de refração. É apenas uma forma diferente de apresentação, porque no fundo uma coisa depende da outra. Porque para calcularmos o ângulo Qi, nós precisamos de N1 sobre N2 de qualquer forma, né? Precisamos sempre disso, né? Então aqui essa página é apenas procedimento de trigonometria, né? Então, substituindo aqui N1 sobre N2 por seno de Qi sobre seno de θ, né? Passa-se a ter isso, né? E vai se manipulando a expressão, né? Multiplicando aqui por cosseno de Qi, né? E seno de θ, então não tem mais nada dividindo na parte de cima, né? Na parte de baixo, escrita dessa forma, seno de θ, cosseno de θ, seno de Qi, cosseno de Qi, parte de baixo igual, apenas muda o sinal aqui no meio, né? Aí vamos ao livro do Spiegel, Handbook of Formulas and Tables, né? Que nos fornece algumas relações trigonométricas. Seno de 2A, 2 seno de A com seno de A. Então, é só substituir seno de 2θ, seno de 2Qi, seno de 2θ mais seno de 2Qi, né? Esses termos aqui, né? Seno de 2θ menos, vamos ter aqui, né? Seno de 2θ menos, vamos poder escrever como 2 cosseno de θ mais Qi, seno de θ menos Qi, é o 562 do Spiegel. E na parte positiva, que é o divisor aqui, então, seno de 2 cosseno de θ menos Qi, seno de θ mais Qi é 561. E com isso temos 2 cosseno de θ mais Qi, seno de θ menos Qi, que era a parte de cima, e 2 cosseno de θ menos Qi, seno de θ mais Qi, que é a parte de baixo, né? Distribuindo, isso aqui pode ser visto como seno sobre cosseno da tangente, né? Então é um sinal negativo para a tangente no multiplicador e sinal positivo para a tangente no denominador. Então essa é a relação entre as componentes ou a amplitude do campo refletido pelo campo incidente, né? Tangente de θ menos Qi sobre tangente de θ mais Qi, ok? Claro que nós precisamos trabalhar também com a onda, não só a paralela, mas a perpendicular ao plano de incidência. Então, isso requer voltar ao início, né, lá onde nós usamos o polarizador, e trabalhar apenas com a onda perpendicular ao campo, ao plano de incidência, né? Requer todo o procedimento e o mesmo caminho é semelhante e vai resultar nessa relação, né?
com sinal negativo aqui na frente, né? Ou ainda N2 cosseno de Qi menos N1 cosseno de θ, N2 cosseno de θ mais N1 cosseno, N2 cosseno de Qi mais N1 cosseno de θ. Pode se parar por aqui, já temos uma relação entre os dois, né? Para os campos, os componentes perpendiculares ao plano de incidência, né? Então, usando a lei de Snell para eliminar o N1 e N2, né? É o mesmo procedimento. Então, onde tem N1 e N2, né? Aqui em cima pode ser, né? Trocamos por seno de Qi sobre seno de θ, né? E aqui também, né? Então, temos essa fórmula aqui, podemos rearranjar os termos, né? E esses... vamos ao Spiegel novamente na 534 para ver que esse seno de θ cosseno Qi menos cosseno de θ seno Qi pode ser aqui, conforme o sinal, se tem seno de Qi mais θ ou seno de θ mais Qi ou seno de θ menos Qi, o que resulta em seno de θ menos Qi sobre seno de θ mais Qi, né? Então, temos os dois conjuntos, né, de expressões aqui em seno para o campo, a componente perpendicular e a componente paralela que já vimos no slide anterior, em termos de funções trigonométricas, seno sobre seno e tangente sobre tangente. Ok? Agora vamos ao que interessa mais de perto, né? Sabemos que o quadrado aí e já vimos isso lá pelo Poynting vector, né? Que o quadrado entre as amplitudes fornece, né? A razão entre essas amplitudes ao quadrado fornece a parcela refletida ou a refletividade na interface, né? Na própria interface. Então, nesse caso, é uma reflexão especular que vamos considerar, né? Tomando aqui a componente paralela ao plano de incidência, né? Então elevamos ao quadrado, ou seja, tangente sobre tangente ao quadrado. E se é o ρ paralelo, direcional, né? Isso é a simbologia do Siegel-Howell. Ele aqui usa um lambda, mas sempre é monocromático, né? Sempre esse Qi depende do comprimento de onda, o θ é o ângulo que nós escolhemos. O Qi depende do comprimento de onda, que depende, claro, de N1 e N2, né? E ou nós usamos assim, ou usamos a expressão que foi desenvolvida anteriormente dessa forma, né? Essa linha aqui, esse apóstrofo, quer dizer que é direcional. Claro que é direcional, né? Então, é uma reflexão especular, né? E aqui nem precisava colocar o lambda, porque sabe-se que N1 depende de lambda, N2 depende de lambda, né? Então, fique bem claro isto, né? Para a componente perpendicular, podemos fazer o mesmo procedimento, né? Só elevar ao quadrado, ou ainda buscar a expressão 440, né? Que é uma outra forma de representar, também ao quadrado, né? Então, aqui temos já, então, as propriedades de refletividade da superfície em função do ângulo de incidência, do ângulo de refração, ou em função e índice de refração também, né? Aqui essas funções que envolvem tangente e seno, aparecem somente os ângulos, e aqui os ângulos mais os índices de refração, mas elas são idênticas, né? Essas expressões, ok? Considera-se ainda uma possibilidade que a radiação incidente não seja polarizada, né? Isso é possível, né? No caso da radiação solar, praticamente, né? E de céu limpo, né? Então, a refletividade seria a média entre a refletividade direcional paralela e a perpendicular, né? Então, fazendo essa média, pegando as duas expressões aqui, né? E fazendo uma média, né? Então, pode-se abrir aqui essa tangente, representando como seno sobre cosseno, e a de baixo também, né?
Então fica cosseno sobre seno, porque está dividindo aqui, fica invertido. E com isso pode-se colocar em evidência seno ao quadrado sobre seno ao quadrado, e essa expressão muito conhecida, ela é chamada de equação de Fresnel, né? Augustin Jean Fresnel, 1819, ele chegou a essa expressão a partir da teoria ondulatória, porque as equações de Maxwell são de 1850, né, por aí. Né? Então, ele apresentou essa expressão na Academia de Ciências de Paris, e com isso, para acesso à sua academia. Né? É uma tese, né? Sua tese. Por curiosidade, Fresnel ele era um engenheiro de estradas de pontes e estradas, né? E nas horas de folga, ele estudava ótica, né? Ele fazia experimentos de ótica e chegou a essa expressão, né? E não exatamente por essa expressão que ele entrou na academia, mas também pela difração da onda, né? E mostrando que a teoria ondulatória representa muito bem a propagação da luz, né? Então, até esse momento, né, se usava muito ainda a teoria de Newton, que a luz propagava segundo partículas, né? Isso valeu muito bem até o início do século XX, quando entrou a física quântica, né, e o conceito de fótons, né? E hoje convive, né, as duas teorias e explicam muito bem diversos fenômenos, né? Alguns mais pela teoria ondulatória, outros mais pela teoria quântica e de propagação de fótons, né? Mas são dois aspectos do mesmo fenômeno, né? Então essa é a relação de Fresnel, né? Para uma onda não polarizada. Aproveitando aí as equações apresentadas, nós podemos ver o que acontece, por exemplo, quando uma onda incidente é perpendicular à superfície, né? Então, nesse caso, θ e φ são nulos, os cossenos são unitários, né? Então, as expressões ficam reduzidas, né? Simplesmente aqui a N2 menos N1 sobre N2 mais 1, né? Só verificar, né? Essa parte paralela. A parte perpendicular, idem, acaba no mesmo valor, então o campo aqui apenas tem um sinal na frente, né? A reflexão, né, dessa onda normal, eu tenho que fazer a média usando a equação de Fresnel, tem um sinal negativo, vai desaparecer porque está um quadrado aqui, né? Então, simplesmente nós temos que a reflexão N2 menos N1 sobre N2 mais 1 ao quadrado. Fazendo uma conta rápida aí para N1 igual a 1, N1 igual a 1 seria ar ou vácuo, né? E N2 no meio qualquer, né? N, né, que tem um índice N, então a expressão passa a ser N menos 1 sobre N mais 1 ao quadrado, né? Então, se chegarmos em um meio com N igual a 1, não muda nada, a onda passa e não reflete, na verdade, né? Não reflete nada. Se for um valor de 1,5, típico de um vidro, mais ou menos, varia com lambda isso, mas vamos supor 1,5, então a refletividade seria, nessa conta aqui, praticamente 0,04 ou 4%, né? Reflete muito pouco, né? Você pode ver isso na água de um lago do mar, quando o sol está a pino, então ele reflete muito pouco, você não se incomoda com isso, né? Com essa refletividade, se fecha refletido, né? E absorve muito, né? Ele passa muito para dentro, esse feixe, né? Já quando o ângulo aumenta muito, não. Isso nós vamos ver mais tarde. Se aumentarmos mais o índice, então, só por curiosidade, né? Tivermos um material com 2 e pouco, diamante é 2 e pouco, né? Então, isso aqui já passa a ser de 11%. Se for igual a 5, de 44%. Se for muito grande, reflete praticamente todo o feixe incidente, né? Isso na direção normal. Tá? Ainda um exemplo, né? Usando aqui um n igual a 3 e um ângulo de incidência de 30 graus,
só para deixar bem claro como é que funcionam essas equações, então nós temos primeiramente a lei de Snell, já que N1 é igual a 1, né? Só temos o N que é do meio. Aqui temos uma placa, né? Como se fosse uma placa de material aí com N igual a 3, não vidro, mas um N elevado, né? Então, como é que ocorre? Isso é bom prestar atenção para entender como funciona aqui. Nós temos o ângulo θ incidente, a reflexão, né, com o mesmo ângulo, né, e o ângulo de refração aqui, né? Então, essa é a primeira interação, primeira interface. Depois, ele viaja pelo material e vai para a segunda interface, né? Para não fazer confusão, é bom deixar bem claro aqui nessa figura que sempre que se chega à interface, o ângulo de incidência é θ. E o ângulo de refração é φ. Então, esse é θ, esse aqui. Esse é θ, esse aqui. Então, esse θ sendo 30, o que dá 9,6. Então, 30, 9,6. 9,6, 30. Não troque os ângulos. Se trocar os ângulos, as equações não funcionam. Da forma que está, as refletividades serão iguais, terão o mesmo valor, né? Então, na interface 1, θ 30, está bem claro que 9,6. Então, o ρ paralelo seria 0,202, o ρ perpendicular 0,299, o ρ médio seria 0,251, 25%. Né? Na segunda interface, então os ângulos têm esses valores, 9,6 e 30. O ρ paralelo também dá 0,202. O ρ perpendicular 0,299 e o ρ médio 0,251. Esses 3 pontos de interrogação aqui significa que nós já não temos mais uma radiação não polarizada e essa conta aqui, às vezes, né, dá um desvio maior, né? Quando o θ é próximo de zero, se é pequeno ainda, isso não tem tanta importância. Quando o θ é muito grande, passa a ter mais importância, tá? Então, essa média é feita quando a onda é polarizada, e aqui dentro já não mais seria polarizada, depois nós vamos ver mais detalhes sobre isso, né? Então, a transmissão aqui na interface 2, né, ou na interface... Aqui tem na interface 1 também, é a mesma coisa, né? Considerando aí o mesmo ρ, né, médio, né? Então, isso quer dizer que se nós adotarmos, né, essa figura não tem no siglo, ele simplesmente resolve uma interface. Aqui nós colocamos duas interfaces para que se tenha em mente sempre essa configuração, né? E com isso o ρ ar para o meio é igual ao ρ meio para o ar. Não tem problema, né? Ok. Bom, esse gráfico ele é feito simplesmente, né? Aqui nós usamos um N1 igual a 1, N2 igual a 1,5, né? Então, buscamos novamente as expressões lá de ρ paralelo, ρ perpendicular, e vamos traçar um gráfico aí para ver na interface, né, como está aqui nesse esquema, né, como é que se comportam esses parâmetros, essa refletividade, transmissividade na interface, aqui justamente na interface, com o ângulo, né? Então, o ângulo normal foi o que nós fizemos no slide anterior, dá 4%, né? Começa em 4%, e à medida que o ângulo de incidência aumenta, né, então começa a haver uma diferença, né? O ρ perpendicular ao plano de incidência, né, perpendicular, ele vai aumentar sempre, né? E quando o ângulo tende a rasante, a 90 graus, né, então a refletividade aumenta muito. Isso que se vê no lago, no mar, né? Quando o sol está se pondo, ele reflete muito, né? E com isso, né, transmite pouco. Então, a transmissividade é o complemento, né? As duas parcelas somos sempre a unidade, somos sempre um.
né? O que é interessante notar é que a refletividade paralela, ela começa em 0,04, mas ela vai diminuindo a partir do aumento do ângulo, até que passa por um valor mínimo, né? Aqui é 0,56, nós vamos calcular depois, no próximo vídeo vai ser calculado isso, chamado de ângulo de Brewster. Então ele vai a 0 e depois aumenta também e vai a 1, né, a unidade, né? Então, aqui tem um ponto em que ele não reflete, né, e transmite completamente essa. Se eu tiver um feixe polarizado paralelo, né, então ele não vai refletir nesse ângulo, né, tá? E isso então é o comportamento baseado nessas equações, né? Simplesmente se colocou as equações numa planilha e se fez o gráfico, certo? Podemos mudar um pouco também, né, esse índice de refração para ver como muda as curvas. Você faz uma planilha e muda os ângulos à vontade. Então, o que se nota inicialmente é que a refletividade normal, ela já aumentou, já dá 0,37 por aí, né? Já aumentou bastante, né? Então, 0,63 aqui para a transmissividade normal, né? E o ângulo de Brewster foi lá para 76 graus por aí, né? A refletividade perpendicular aumenta sempre, vai a 1, né? A outra vai a 0, depois aumenta e assim por diante. Então, são as curvas que se obtém, né? O valor médio aqui muda pouco, né? Muda pouco. Ele vai mudar mais já a partir dos 60 graus, né? Tá? Que se nota aí, né? Então, feita a planilha, você pode mudar os ângulos e obter qualquer valor. Quem são as propriedades? O que nós temos que informar para chegar nesses valores? Nós precisamos do ângulo θ, claro, isso é uma medida do experimento, né? Que ângulo eu quero testar, que ângulo eu vou usar, o que ângulo o experimento está montado, e os demais valores são propriedades. Então, N1 é uma propriedade, N2 outra propriedade. Com N1 e N2, nós vamos obter o ângulo aqui pela equação de Snell, né? Então, isso mostra que refletividade não é uma propriedade em si do material, é da situação, né, em que se encontra o experimento. Propriedade mesmo são os índices de refração, nesse caso que o meio não absorve, né? Ok? Ok, então aqui encerramos esse vídeo, essa aula, e aguardamos aí com os resultados na próxima aula. Muito obrigado.